A graça e a paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, minha ovelha amada e querida, como você está? Aqui quem está falando é o seu pastor Bruno Weiser, e você está no canal de oração Pastor Bruno Weiser. Quero desejar que a paz do Senhor, que excede todo entendimento e conhecimento, venha sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É que é uma oração aqui com o copo d'água. O meu copo d'água já está aqui, que ao final nós estaremos fazendo uma oração consagrando a Deus esse copo com água. Já vou aqui começar a ministração da palavra, que está em Mateus capítulo 26, versículo 36. Mateus 26, 36. Rapidamente, quero fazer alguns pedidos. Primeiro, por favor, não pule o vídeo, fique até o final. Segundo, se inscreva aqui no canal. Terceiro, deixe o seu like. Quarto, deixa o seu comentário. E quinto, manda essa oração, compartilha essa oração com o máximo de pessoas que você puder. A palavra diz assim, em Mateus capítulo 26, versículo 36. Do 36 ao 46. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Eu já estou sendo visitado por essa palavra. Aleluias, glória a Deus. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Minha ovelha amada e preciosa, hoje é o dia 2 da semana de oração, que nós estamos orando para pedir ao Senhor Deus 2 coisas: descanso e paz na alma. Descanso e paz na alma. O que é o contrário de descanso? O contrário do descanso é cansaço, é trabalho, é fadiga, é preocupação. Isso é o contrário de descanso. E o que é o contrário de paz? O contrário de paz é aflição. O contrário de paz é angústia. O contrário de paz é perturbação. O contrário de paz é agitação. Então hoje é o dia 2 de uma semana de oração, serão 7 dias, e hoje é o número 2 que nós estamos pedindo a Deus paz e descanso. A primeira coisa que nós vamos fazer hoje é orar agradecendo ao Pai pelo dia que se passou, sim, porque se o dia passou e nós estamos aqui, é porque Deus ele nos ajudou, é porque o Senhor nosso Deus nos sustentou, é porque o Senhor nosso Deus enviou seus anjos para pelejarem e batalharem pelas nossas vidas. E a palavra que nós lemos
que o Espírito Santo tocou ao meu coração para eu trazer aqui para nós nessa noite, é o momento mais difícil da vida do Senhor Jesus. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvida nenhuma, que o Senhor Jesus, em nenhum momento, ele passou tanta aflição que não seja no Getsemane. E você me dirá, mas pastor Bruno, será que o dia mais difícil dele não foi o dia da crucificação? Será que o dia mais difícil dele não foi o dia em que Judas o traiu? Pastor Bruno, será que o dia mais difícil dele não foi quando ele foi açoitado? Não. O dia mais difícil do Senhor Jesus foi no Getsemane. E por que foi no Getsemane? Porque, na verdade, eu quero que você entenda que quando o Senhor Jesus ele estava no Getsemane, ali ele estava sendo provado no seu ego. O que é o ego? Ego quer dizer nós mesmos. O ego quer dizer a minha vontade. O ego quer dizer a minha situação. O ego quer dizer eu olhar para o meu benefício próprio, buscar a minha vontade própria e me esquecer do outro. Então, todas as vezes que eu falo de ego, eu estou falando de mim mesmo. E ali ele teve que renunciar à vontade dele, porque ali ele estava numa luta como homem, porque sim, ele era 100% Deus, mas você nunca pode esquecer que ele era 100% homem. Então, a dor que eu sinto, a dor que você sente, o Senhor Jesus também sentiu essa dor. A aflição que eu sinto, a aflição que você sente, o Senhor Jesus também sentiu essa aflição. Ele também passou por essa aflição. Então, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, ele ali na cruz do Calvário, ele sentiu, ali ele padeceu, ali ele sofreu todas essas dores. Então, quando ele vai no Getsemane e ele se encontra ali sozinho, a palavra vai nos relatar que por 3 oportunidades ele chama Pedro, Tiago e João para o ajudarem, mas ele não foi auxiliado. O Senhor Jesus não foi ajudado. Olha que privilégio nós estarmos aqui agora, eu como seu pastor, você como minha ovelha amada e preciosa, e nós aqui em oração uns pelos outros, algo que o Senhor Jesus no momento mais difícil da vida dele, ele não pôde. Então, eu vou orar aqui por você, e eu quero que você ore em concordância comigo, eu quero fazer um pedido muito importante. Eu quero, minha ovelha amada, você que tem me acompanhado aqui, que você lembre do seu pastor, que você lembre do pastor Bruno Weiser, que você coloque o meu nome no seu caderno de orações também, que você coloque o meu nome nas suas orações, que você lembre do seu pastor com amor, com carinho, que você lembre do pastor Bruno e ore por mim. Porque o Senhor Jesus ele não teve essa oportunidade. E por que era o momento mais difícil dele? Porque isso ia determinar se ele iria para a cruz ou não. Eu quero te dizer que quando o Senhor Jesus ele vai para a cruz, quando ele vai para o julgamento, quando ele foi preso, quando os soldados vieram para prendê-lo, no coração dele ele já estava crucificado. Você me entende? Então o Senhor Jesus ele não foi crucificado pelos soldados. O Senhor Jesus ele não foi crucificado por Pilatos. O Senhor Jesus ele não foi crucificado, não foi por homens. Ele decidiu se entregar. Então, quando eles vêm o prender, no seu coração ele já estava crucificado. E o que estava crucificado? O que estava crucificada, na verdade, era a vontade dele. E por amor a mim, por amor a ti, por amor a você, por amor a nós, ele se entregou. E o sangue precioso dele nos purifica de todo pecado. E para que nós pudéssemos hoje ter direito à paz e direito ao descanso, ele passou por todas as tribulações. Ele sofreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas e nós vamos orar agora. Eu queria então que você meditasse nessa palavra. Nós estamos orando pelo quê? Por paz e por descanso. Então eu quero falar para você o seguinte: se você está com problemas financeiros, se você está com problemas no seu casamento, se você está vivendo em crise no seu casamento, se você está passando por crise financeira, por dívidas,
Se você está falido ou quase falido, se você está falida ou quase falida, se você está enfermo, se você está enferma, se parece que tudo chegou ao fim, eu quero te dizer para você não desanimar. Eu quero te dizer para você prosseguir. Eu quero te dizer para você continuar. Por favor, não desista. Por favor, não se desespere. Por favor, não desanime. Eu, como seu pastor, eu libero uma palavra de fé. Eu libero uma palavra de ousadia. Eu libero para você uma palavra de esperança. Por quê, pastor Bruno? Porque o nosso Senhor, ele passou por tudo que ele passou para que nós pudéssemos ter esse direito. Pegue agora o seu copo com água e eu quero repetir algo aqui que eu disse para você. Hoje é o segundo dia e eu antigamente não, há cerca de 10 a 15 dias, eu não fazia essa oração aqui com um copo d'água. E o Espírito Santo, eu quero com muito temor e tremor, porque mentir ao Espírito Santo, você sabe que é um pecado sem perdão, né? Você sabe que tentar enganar o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Pois é, mas eu quero te dizer diante dele. O Espírito Santo conhece a minha vida e meu coração. Sem mentira, eu quero te dizer que o Espírito Santo já estava tocando no meu coração para fazer esta oração e eu relutava. Sabe por que eu relutava? Com medo das críticas. Eu relutava com medo de ser julgado. Eu relutava com medo assim, será que o que vão dizer de mim? Será que vão me cancelar? Será que não vão querer assistir meu vídeo? Será que vão dizer que eu sou um herege? Será que vão dizer que eu não sou um homem de Deus? E o Espírito Santo, ele falou comigo 3 coisas. Ele me chamou de filho e disse assim, meu filho, chegou a hora de você sair do natural e entrar no sobrenatural. Foi a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo. Meu filho, chegou a hora de você sair do natural e entrar no sobrenatural. A segunda coisa que o Espírito Santo de Deus me disse, que eu tenho convicção absoluta que foi ele me disse assim, meu filho, chegou a hora de você entrar na dimensão do profético. Não que eu não conheça o profético, não que eu não queira viver o profético, mas de eu trazer para você, minha ovelha amada, você que aqui me assiste e me acompanha, para nós juntos, para você também ir, porque não adianta eu no secreto eu fluir e não trazer isso aqui para você. Então a segunda coisa que o Espírito Santo me disse foi, filho, chegou a hora de você andar no profético, de você entrar no profético, na dimensão profética. E a terceira coisa que o Senhor falou comigo, meu filho, chegou o momento de você não temer a homens, de você não se preocupar com a opinião dos homens e você não se preocupar com a sua reputação. O que vão falar de você? Se vão te julgar, se vão te condenar, se vão te abandonar, se vão te trair. Então, eu estou fazendo esta oração aqui com um copo d'água por um comando do Senhor. Ontem, por exemplo, eu tive uma grande experiência aqui para te falar, porque o Espírito Santo ele vai se mover aqui conforme a sua fé. O Espírito Santo ele vai se mover aqui conforme a sua fome e a sua sede de busca. E pode ser que você sinta, pode ser que você não sinta, mas em outra hora você vai sentir. Por exemplo, ontem eu senti quase que literalmente um cheiro de cigarro, um cheiro forte de cigarro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer sinal de libertação. Por quê? Porque é o olfato espiritual, são os cheiros, os odores sendo ativados. Então, se você cheira algo, aquilo que aquele cheiro representa é uma operação do Espírito Santo de Deus para promover libertação. Então, o que Deus estava querendo dizer? O Espírito Santo estava querendo dizer que era noite de libertação. Toda noite é. E nós temos também os olhos da fé. Então, eu quero dizer para você que este ato aqui é um ato profético. Nós vamos sair do natural e vamos entrar no sobrenatural. Nós vamos sair do filosófico, nós vamos sair daquilo que é a teologia, daquilo que é a filosofia, a antropologia, a sociologia e todas as logias do mundo. Nós vamos entrar no profético. E nós vamos sair de um estado de preocupação com a nossa reputação e não vamos mais nos preocupar de perdermos a nossa reputação. Ou seja, o que vão falar de mim?
Será que vão me taxar de louco porque eu peguei um copo com água, porque eu tô fazendo algo? Não se preocupe com a sua reputação. Não se preocupe com aquilo que vão falar de você. Não se preocupe se vão te abandonar. Não se preocupe se vão te trair. Não se preocupe se vão te questionar. Não se preocupe se vão taxar você de louco ou de louca. Não se preocupe com a opinião do homem. Não se preocupe com a sua reputação. Saia da logia, da filosofia, da teologia, do livro e entra no profético. Pastor Bruno, o que você quer dizer isso com entrar no profético? O profético é a sua experiência pessoal com Deus. Se você está sentindo, como que você vai negar? Gente, eu estou sentindo Deus falar comigo. Gente, eu estou vendo Deus falar comigo. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou vendo aqui anjos do meu lado. Recebi aqui uma pena, recebi aqui uma pedra preciosa do céu. A minha mão está cheia de óleo espiritual. Minha mão está cheia de pó de ouro, de prata. Eu tô vendo experiência tangível. Como que eu vou negar isso? Então, o que é entrar no profético? É você ter uma experiência palpável que é inegável. Como que você vai negar essa experiência? E é você sair do natural, daquilo que tem explicação, entrar para o sobrenatural de Deus. O poder não está no copo, o poder não está na água, mas o poder está em 4 coisas. Está na palavra de Deus, está no sangue de Jesus, no nome de Jesus e no Espírito Santo. Entende? Mas nós vamos consagrar. E assim como Jesus cuspiu, fez um lodo com a saliva, curou um cego, é um ato profético. Assim como o Senhor Jesus, não foi nem ele, mas a mulher do fluxo de sangue tocou na orla dos vestidos dele e foi curada. Assim como a Bíblia diz lá em Atos capítulo 5, que a sombra de Pedro curava. Assim como está em Atos 19, versículo 12, que as roupas de Paulo eram levadas aos enfermos endemoniados e eles eram libertos e curados. Assim como está lá no livro do profeta Isaías, que quando ele vai lá para curar o rei Ezequias e da úlcera, daquele câncer que ele tinha, fizeram um emplasto, pegaram um emplasto de figos, ou seja, pegaram os figos, socaram, fizeram uma pasta e como um ato profético, porque não foi o figo que curou ele, tá certo? Porque nenhum médico pôde curar ele. Não, ele não foi curado pelo emplasto, ele foi curado de uma forma sobrenatural através de um ato profético que foi o emplasto. Aquele cego com o lodo, ele foi curado pelo poder sobrenatural de Jesus através daquele lodo. A mulher do fluxo de sangue foi curada com algo sobrenatural tocando na roupa de Jesus. O apóstolo Pedro, Deus usava ele através da sombra. O apóstolo Paulo, Atos 19, 12, as roupas dele, a unção se apegava. Então quero dizer que a unção ela se apega. Então o poder não está no copo, não está na água, mas na unção do Espírito Santo. E nós vamos orar, nós vamos ativar a unção do Espírito Santo. E a partir do momento que nós orarmos, o que seria errado aqui? Seria errado aqui eu fazer várias garrafas, orar por elas e vender para você, entende? Aí isso seria errado, porque eu estaria fazendo comércio com a unção. Eu estaria criando uma relíquia religiosa para te vender. Não é isso, você vai pegar o seu copo, você vai pegar a sua água e juntos nós vamos orar, consagrarmos e ativar a unção de cura. Nós vamos orar e ativar a unção de milagres. Nós iremos orar e ativar a unção de libertação. Nós vamos orar e o Espírito Santo vai ativar os dons dele nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Amado e doce amigo Espírito Santo, nós apresentamos aqui este copo com água e nós queremos declarar, Espírito Santo, que o poder não está no vidro, o poder não está na taça, não está no copo, o poder não está na água, o poder está na palavra de Deus, o poder está no nome de Jesus, o poder está no sangue de Jesus, o poder está na unção do Espírito Santo. Nós consagramos esta água, que de uma água comum e normal, será agora um portal de unção que está sendo aberto aqui e agora, para todos que estão assistindo esta live. Em nome de Jesus, como um decreto irrevogável, nós abrimos este portal de bênção do Senhor, nós abrimos esse canal de milagres, nós abrimos esse canal de libertação, nós abrimos esse canal de cura e nós consagramos desta água agora, Pai, declarando ela agora como uma medicina sobrenatural de Deus.
uma água medicinal sobrenatural de Deus. E todos aqueles de nós que bebermos, seremos tocados pela unção do Espírito Santo, seremos tocados pela unção de cura, seremos tocados pela unção de milagres, seremos tocados pela unção de libertação, seremos tocados pela unção profética que está fluindo aqui agora, seremos tocados por uma unção apostólica que está sendo ministrada agora, e a unção apostólica é uma unção de prodígios, a unção apostólica é uma unção de cura, a unção apostólica é uma unção, Pai, de sinais miraculosos e inexplicáveis. Esta é a unção apostólica que estava sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre a vida do apóstolo Pedro, sobre a vida, meu Pai, do Senhor Jesus. Nós consagramos, pedimos libertação de vícios, libertação das amarras, Pai, que todo mal, meu Pai, nesta hora, Senhor, deu grito de derrota, nós invocamos o Teu poder, nós comissionamos os anjos de guerra do Senhor para irem agora nos ambientes, irem agora nas casas, e todo mal, Senhor, se manifeste. Nós fechamos todos os portais das trevas e da maldade, e nós declaramos agora o povo de Deus sendo liberto nesse dia 2 dessa semana de oração, Pai, por descanso e, meu Deus, e Senhor, e por paz na alma. Nós repreendemos a insônia, nós repreendemos a ansiedade, a dificuldade de dormir, e nós declaramos, Senhor, nessa hora, toda a depressão, toda a ansiedade, toda a mágoa, todo o ódio, toda a raiva, toda a ira, toda a falta de perdão. Nós declaramos, Senhor, nesta hora, limpando a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Nós consagramos ao Senhor, Pai. Opera agora na autoridade que é no nome de Jesus. Vamos beber? Aleluias. Pai, sobre todos que fizeram este ato agora, dá uma experiência, eu te peço, para que possam deixar o seu testemunho aqui. Liberta, Senhor, todos os encarcerados, cura os enfermos. Eu peço nessa hora, meu Pai, uma unção de milagres, uma unção de prodígios, sinais proféticos do sobrenatural do Senhor, sobre todos que estão participando dessa live. Nos dá uma excelente noite de sono, tira toda a insônia, tira, meu Pai, toda a preocupação, todo o medo. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Minha amiga, meu amigo, minha ovelha amada e preciosa, deixa o seu testemunho aqui. Não tenha vergonha, não tenha medo do homem, tá? Aquilo que você teve de experiência, se você teve alguma experiência, deixa aqui, em nome de Jesus, e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. Tenha uma excelente madrugada, um excelente sono, graça e paz, e tchau, tchau.